Então, pessoal, seguinte, boa noite aos que chegaram depois aí, as que chegaram depois. Na nossa última aula, nós estávamos começando a falar sobre ondas, né? Existe um conteúdo do PAS aí, do PSS, do PAC, que foge um pouco do que é trabalhado pelo positivo, tá? Ele às vezes dá uma aprofundada a mais, a menos. E aí hoje, como a gente tem aula na quinta-feira de novo, 2 aulas seguidas, eu vou deixar hoje uma aula de explicação sobre o assunto, vou dar uma revisada rápida no que eu já falei, vou dar aquela explicadinha, tá? E quinta-feira a gente continua e faz os exercícios. Aí eu vou ter que dar um a mais ali, uns exercícios a mais daquela listinha para complementar ela, tá bom? Então, ó, só dando aquela lembradinha, o que nós vimos na última aula? Nós vimos que ondas são movimentos periódicos, né, que transportam apenas energia, não transportam matéria. Ah, mas professor, eu fui para a praia, a onda me arrastou. Ah, mas bateu não sei o que e a onda me arrastou. Não, tá? A gente não fala onda nesse caso, é uma correnteza ou corrente. Tanto é que quando você está estudando condução, convecção e radiação, vocês já estudaram isso esse ano, aqueles fluxos de matéria, né, que sobem e descem por diferença de densidade causados pela diferença de temperatura, nós chamamos de correntes de convecção, tá? Não ondas de convecção, porque onda transporta matéria onda não transporta matéria, naquele caso há o transporte. Falei para vocês da classificação também, né, da mais comum, que é a classificação em relação à natureza, ou seja, essas ondas são classificadas como? As ondas que ocorrem só na matéria são ondas mecânicas. Onda em corda, onda na água. Principal exemplo, som. O som é o principal fator aí quando você vai estudar onda mecânica. Tá, no máximo onda em corda também é comum. As ondas de campo. Aí tem uma separação a mais que eu fiz aqui, porque tem uma onda mais moderninha, mais nova no jogo. Mas normalmente as ondas de oscilação do campo elétrico, campo magnético, que são as ondas eletromagnéticas, onde você tem a luz, você tem o raio-x, ultravioleta, infravermelho, raio gama, um monte de coisa, micro-ondas, tá? Se eu não me engano, vocês já começaram a última apostila 8 de vocês, do bimestre normal? Ou ainda não? Da apostila comum lá, da aula com o Sky? Ainda não? Tá, porque vocês vão estudar a luz nessa apostila. Vocês vão estudar reflexão, refração, fenômenos que ocorrem, espelhos, lentes, tá? Então esses fenômenos aí, eu não vou focar muito porque depois vocês vão ver na apostila. Vamos focar no que é novidade ali. E as ondas gravitacionais, que são ondas recém-descobertas, né? Faz pouco tempo, que são ondas no espaço-tempo, numa dimensão do espaço que oscila, que é perturbada pela movimento de corpos com grande massa. Tá, mas essa aqui nunca vai ser cobrada de vocês, pelo menos não enquanto vocês estiverem no ensino médio. Tá, talvez no futuro. Tá. Também desenhei aqui com vocês uma tentativa de representar uma onda, em que nós temos um desenho clássico da onda, né? Aqui nós temos os pontos mais altos desta onda são as cristas, a parte alta da onda. Eu falei, lembra? Não sei se falei para vocês, mas devia ter falado. Ah, lembro do galo, a crista do galo é aquela coisa que em cima da cabeça do galo, é a crista. Então, em cima da onda, a crista. Embaixo da onda, o vale. Esse ponto mais embaixo da onda é o vale, só lembrar do Vale do Ivaí, que aí você tem uma região mais baixa, cercada de regiões mais altas, e nessa região mais baixa tem um rio Ivaí, então é o Vale do Ivaí, região mais baixa do Ivaí, em torno do rio Ivaí. Temos os nós ou nodos, são nomes. O nó tudo bem, mas nodo é um nome antigo, ninguém mais usa. Que são esses pontos que eu fiz em branco aqui, em que a onda está na posição original. Porque tem que pensar assim, ó. Esse pontilhadinho, tá? Esse eixo aqui seria como se fosse a corda esticada. Quando eu começo a oscilar essa corda, ela gera essas perturbações que a gente está vendo. Existem pontos que estão ainda naquele eixo. Esses são os nós. Tá? Então esses pontos aí a gente vai usar depois para medir algumas coisas.
A amplitude, que é o tanto que a onda sobe ou o quanto que a onda desce. Também, normalmente as ondas que vocês vão estudar têm a mesma amplitude para cima ou para baixo. Então são 5 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo, por exemplo. E aí sim, uma das grandezas mais importantes, que é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância que a onda precisa percorrer para fazer um movimento completo. Então, olha só, está tudo riscado já esse desenho, que foi o que a gente usei na última aula. Eu vou pegar a cor branca aqui. Quando eu começo desse ponto aqui, ó, eu subo e eu chego aqui. Quando eu chego aqui, eu voltei para o mesmo ponto, para o mesmo nível. Só que percebam que a corda vai fazer um movimento diferente agora. Ela não vai subir e descer de novo. Ela vai agora descer e subir. Então, essa distância percorrida por todo o movimento é um comprimento de onda. Tá? É a distância que a onda precisa percorrer para ela fazer o movimento completo. Como que a gente consegue pegar isso numa informação do exercício? Crista a crista, do ponto mais alto até o ponto mais alto, vale a vale, do ponto mais baixo ao ponto mais baixo. E aí tem um terminho para tomar cuidado, uma distância de 2 nós. Então você vai escolher um nó, eu escolhi esse aqui pelo jeito, na última aula. E aí você vai contar a distância de um nó e a distância de outro nó. Tá? Então a distância de 2 nós gera o comprimento de onda. Não é a distância entre 2 nós. Não tem um nó aqui, essa distância no meio. Tá? A distância de 2 nós. E aí você tem o comprimento de onda. Tá? Por que esse comprimento de onda é importante? Porque depois ele vai... Basicamente ele e a frequência determinam as características da onda. Tá? Então você tem a separação das cores por comprimento de onda, você tem a separação dos sons por comprimento de onda, apesar que a gente prefere usar a frequência, né? Que é um termo mais comum. Tá? Mas, em geral, é isso. Tá bom? Eu preciso ainda trabalhar com vocês ainda mais algumas classificações das ondas. Então, mais simples do que essas. E a primeira classificação que eu vou trabalhar com vocês hoje é a classificação em relação à oscilação. Porque a onda é uma perturbação de um meio, certo? Nós já vimos isso. Então a gente precisa classificar ela em relação à oscilação. Quando vocês pegarem a apostila lá para estudar, a apostila 8, vocês já vão estar meio que adiantados nessa parte. Então algumas coisas ali já vão estar tranquilas, mas eu preciso dessa base. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar uma coisa, fica à vontade, tá? Porque senão eu vou louco aqui na vida. Que é uma aula só, né? Então, tem 2 tipos de ondas. Na verdade, tem 3 tipos, tá? Em relação à oscilação. Nós temos a onda que é longitudinal. Temos uma onda que é transversal. E temos uma onda que é mista. Eita. Essa última aqui, essa mista, tem lugar que ela nem aparece. Vamos entender esses nomes. Tá? Primeiro a gente classificou em relação à natureza lá atrás, na última aula. Era o que formava essa onda. Em relação à oscilação, a gente tem que se preocupar com uma outra coisa. Como ela está oscilando? A transversal é a mais comum delas. Eu já até desenhei aqui, a gente até fez exemplos com ela. Então eu vou começar por ela aqui. Quando você pensa em onda, fala em onda, as coisas que a pessoa vê na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça é esse desenho aqui. Né? Do calombinho para cima, calombinho para baixo. Ondinha, tudo bonitinho. Então, tá. Isso aqui é meio torto, mas dá para entender. Vamos imaginar que tem uma mão segurando, isso aqui é uma corda, tem uma mão segurando aqui. Essa corda e a pessoa está balançando a corda. Para você gerar esse tipo de perturbação, você está oscilando a corda como? Para cima e para baixo, né? Então a sua oscilação, ela ocorre aqui na vertical. Oscilação.
Agora pense na energia. Você está brincando lá com a cordinha, balançando a corda para cima e para baixo. A energia está saindo ali do seu corpo, da sua mão, né? Você está transferindo energia para a corda e essa energia viaja pela corda e chega até o outro lado. Se eu tiver alguma coisa do outro lado presa, essa corda vai receber essa vibração, vai receber essa energia. Afinal de contas, uma onda transporta energia. Então, a energia, ela sai da mão aqui e vai em direção ao outro lado. Importante, tá? Isso aqui não é o vetor energia, porque a energia não é vetorial. Pelo amor de Deus, hein? Isso aqui é só a direção da propagação da energia, o sentido que a energia se propaga. E aí você percebe que formou um ângulo de 90. Tá? Isso é uma onda transversal. É a onda que a oscilação forma um ângulo de 90 com a propagação de energia. Tá? Então você tem aqui a oscilação. A oscilação é perpendicular à propagação de energia. Opa! Cadê o botão de apagar aqui? De energia, tá? Bom, os principais exemplos que vão cobrar de vocês, que vocês precisam saber, não sei se vão cobrar assim tanto, mas vocês precisam saber, é que dentro desse conjunto aqui você tem a luz e todas as ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Ai, cortou. Peraí. Eletromagnética. Dá uma apertadinha aqui só para caber. Tá? Por que a gente faz essa separação? Apesar da luz ser uma onda eletromagnética, pela luz a gente enxerga, né? Então, a gente tem um carinho especial por ela. Na verdade, a luz, elas são duas ondas ao mesmo tempo, né? Uma onda eletromagnética. Então, você tem uma oscilação, uma onda fazendo isso aqui, subindo e descendo. Deixa eu fazer mais devagar aqui. Subindo e descendo. Por exemplo, um campo elétrico fazendo isso. E perpendicular, deitado, um campo magnético. Então você tem uma combinação de duas ondas. Professor, por que tem duas ondas combinadas? Porque a natureza se comporta assim. Quando você cria quando surge uma onda elétrica, ela induz uma onda eletromagnética e vice-versa. Então você nunca vai ter uma onda elétrica sozinha. Você pode até simplificar o problema, mas uma onda vai ser sempre eletromagnética. Tá? E a corda, por exemplo, você balançando, coisa que você consegue observar é tranquila. A corda do violão, você bate, ela sobe e desce, e a energia vai para as extremidades. Né? Isso aí é tranquilo. Então a transversal vocês precisam sempre associar a luz e onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas em geral. A longitudinal, que aí fica um pouco mais complicado, porque é fácil de entender, mas é difícil de enxergar. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, longitudinal. Eu vou desenhar um esqueminha. Por enquanto vocês não vão ver nada, que eu estou desenhando no fundo. Opa, que isso? Espera. Estou desenhando no fundo aqui, que é escuro. Cadê isso? Aqui. Então, olha só. A cabeça para variar está na frente. O que acontece com a onda longitudinal? Eu tenho aqui um alto-falante. Então já sabemos que eu vou falar do som, né? E temos aqui pegar bem perto da minha cabeça aqui, fazer como se fosse um ouvido, uma orelha. Uma orelha meio feia, mas é uma orelha. Tá, temos uma orelha aqui. Deixa eu levantar esse alto-falante, espera aí. Espera aí. Fazer aqui o alto-falante. Bom, o que acontece quando tá tocando um alto-falante? Todo mundo já viu um alto-falante tocando com volume bem alto, né? O termo correto não é nem esse, mas com volume bem alto. Principalmente música que tem bastante batida grave, e você vê aquela oscilação. Quando a música é bem levinha, não tá com volume muito alto e não tem muito som grave, você praticamente não vê vibrando o alto-falante, né? E esse alto-falante ele faz o quê? Ele empurra o ar que está na frente dele.
Esse ar é como se fosse um dominó, sabe aquelas pedrinhas de dominó que vão caindo? Só que elas não caem. São pedrinhas de dominó que não caem, elas só batem e voltam. Então, essas moléculas de ar estão lá no meio, o alto-falante, pá, empurra elas. Elas vão, batem na próxima, que bate na próxima, que bate, mas elas ficam meio que oscilando em torno de um ponto em comum. Quando você liga um alto-falante, o som não sai do alto-falante, o som sai, desculpa. O ar que está na frente não sai do alto-falante e viaja até seu ouvido. Igual quando alguém está numa sala de aula e está falando, o som não sai o ar não sai da boca da pessoa e vai até seu ouvido. Tá? Você tem o som saindo, mas o ar não. O ar fica ali na sala, né? Então, talvez o jeito mais fácil de entender, pelo menos eu espero que seja mais fácil, é quando você tem algo assim, ó. Tem um ar aqui no meio. Vou fazer de uma cor meio estranha, vai ficar mais fácil de enxergar. Aqui está o ar parado. Tá? Entre os dois aqui, entre o ouvido e o alto-falante. E aí começa a tocar um sonzão. Tá? Um som bastante grave, bastante batida. E aí você vê o alto-falante, não sei o quê. O que acontece? Quando o alto-falante empurra o ar, aqui na frente dele eu vou ter uma região com bastante ar, então. Deixa eu deixar uma aliviada aqui no ar em volta. Com bastante ar. O ar foi comprimido. Porque pensa assim, o ar da sala está parado. O alto-falante vibra a primeira vez, ele empurra uma quantidade de ar que se aproxima de uma outra quantidade e gera uma região em que você tem bastante ar concentrado, que a gente chama de região de alta pressão, tá? E aí esse ar que está com uma alta pressão colide com outro, ele acaba voltando, e esse ar que levou a colisão vai para frente agora continuar esse efeito. Então você tem primeiro uma região de alta pressão aqui, e aí uma região espaçada em que o ar está se afastando para uma outra região em que o ar está colidindo. E uma outra região que o ar está se afastando. E uma outra região que o ar está colidindo. Então isso aqui parece aquelas molas coloridas. Todo mundo já viu, nem todo mundo teve aquilo, porque também, né, não tem muita graça. Mas você joga na escada, ela vai descendo. Então, se você pegar uma mola que ela der uma chacoalhada, você vê que tem uma parte, parece que ficou junta, que vai ser e vai para o outro lado. Aquilo é uma região de alta pressão. A mesma coisa acontece com o som. Tá? Você não pode representar o som, pelo menos não corretamente, a não ser que seja uma simplificação, com uma onda, igual eu desenhei ali embaixo, para cima e para baixo. Porque essa onda para cima e para baixo é uma onda transversal. O som é uma onda longitudinal. O som oscila dessa maneira aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor diferente, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Oscilação. E a energia está para onde agora? A energia está saindo do alto-falante e indo até o ouvido da pessoa. Tá? Então nós temos aqui a energia se propagando. Percebam que nesse caso eu não tenho o ângulo de 90. Na verdade, como o som ele oscila indo e vindo, né? A onda ali, você tem mesma direção. Não dá nem para falar de ângulo aqui. A longitudinal é quando a oscilação está na mesma direção. Tá? Então, existe essa principal diferença. O que mais é uma onda longitudinal? Uma onda nas molas, igual eu falei para vocês. Você pega uma mola e fica chacoalhando a mola, ela fica girando aquelas partinhas mais comprimidas que vão viajando, subindo e descendo. Tá? Uma onda de choque, dependendo do que você está falando, pode ser considerado uma onda longitudinal. Tá? Quando você tem aquelas ondas de choque de explosão. Terremoto, um pouco, porque a oscilação é assim, né? Da Terra, e a energia é transmitida a partir de um epicentro, então dá para aproximar. E não são muitas coisas não vou mentir para vocês. A maioria são ondas transversais. Tem um videozinho que eu vou passar aqui para vocês, gente. Deixa eu só achar ele na minha bagunça aqui. Que é um jeito de você, entre aspas, visualizar o som. Tá aqui, tá. Eu vou passar o vídeo aqui, só que ele tem um probleminha. Se eu colocar no meu programa aqui, vocês não vão conseguir ouvir o áudio. Eu teria que ter configurado antes. Então eu vou fazer assim, eu vou sumir um pouquinho e vou compartilhar ele. Espera só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Espera aí. Deixa eu colocar na outra tela aqui. Ô, filho de Deus.
Oh, meu Deus, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Olha lá. Vou parar a apresentação. Eu vou... na janela, aqui. Me deem um ok se vocês estiverem vendo um foguinho. Se vocês estiverem vendo quando aparecer aí, ok? Beleza. Tá, o que é isso aqui? Eu tô falando pra câmera porque é costume, mas ninguém tá me vendo. Esse aqui é o tubo de Rubens, tá? Ou se quiser procurar Rubens Tube na internet, você vai achar uma cacetada. O Iberê lá do Manual do Mundo fez um experimento um tempo atrás disso aí, então aí ficou meio famosinho. Mas esse é um jeito de você observar, entre aspas, o som. Por que observar, entre aspas, o som? Porque o som, ele é uma onda longitudinal. Então ele oscila daquele jeito que eu falei para vocês. Só que eles colocam isso dentro de um tubo. De um lado, por exemplo, aqui desse lado direito, tem um alto-falante, está ligado numa mesa de som, e aqui está fechado. Aqui você vai gerar uma onda dentro de um ar, que está aqui, de um gás, é o gás de cozinha mesmo, em um lugar cheio de furinho, como se fosse uma boca de fogão comprida. E aí na região que você tem a maior pressão, né, o gás, como tem maior pressão, ele vai mais alto na chama. Onde a pressão é menor, você tem uma chama mais baixa. Então você consegue, de uma certa maneira, transformar aquela onda transversal. Gente, eu estou fazendo um movimento aqui como se alguém estivesse me vendo. A onda transversal para cima e para baixo, aquela onda que faz assim, ó. Você consegue transformar em uma onda transversal essa onda longitudinal, que tem esse movimento lateral aqui. Tá, eu vou soltar o vídeo para voltar logo para conseguir explicar, senão eu estou falando igual um tonto aqui. Então, ó, vou colocar aqui, tirar meu microfone. Não sei se vai ficar muito alto, tá? Então, vamos ver. Então, olha só. Deixa eu parar essa apresentação. Eu vou voltar agora para uma tela inteira. Aqui, vamos voltar para minha cara redonda. Então, ó. O que acontece? Deixa eu voltar a minha imagem aí. Nesse experimento, nessa montagem experimental, você consegue pegar essa diferença de pressão gerada pelo som e transformar em pressões transversais, vamos dizer assim, em movimentos transversais do gás. E aí, dependendo da situação do que estava tocando, vocês percebem que você até conseguia ver um formatinho parecido com uma onda. Porque ali é uma orquestra tocando, né? Uma música, tudo. Então, é meio uma confusão, uma cacofonia de sons. Agora, se você pegar um instrumento só, uma corda só, ou algum equipamento eletrônico e tocar uma nota certinha, vai formar certinho uma onda ali. Sobe, desce, bonitinho, tá? Então, ondas longitudinais têm essa característica do som, né? Que é a oscilação. A oscilação é na mesma direção da propagação. Ficou meio encavalado aqui, mas não tem problema não. De energia, tá? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? E nós vamos para a última dessas ondas e classificações aqui, que é a onda mista. E aí, gente, o nome entrega, né? O que é uma onda mista? É uma onda que tem mistura das outras duas. A onda mista, ela aparece bem menos, tá? Bem menos. Eu vou até fazer um menorzinho aqui já para não ocupar muito espaço. Opa. Deixa eu apagar aqui. Apaga, filho. Vamos. Pronto. Aqui. E ela tem mais ou menos esta cara. Vamos usar essa cor aqui mesmo. Então, ó.
Vamos entender como que funciona isso. Já vamos ver o desenho. Quando você está lá na praia, no mar, sossegadão, não na beirinha ali onde faz aquela espuminha, onde a onda quebra. Se você for mais pro fundo do mar ali, mais para dentro, né, do mar, você vai perceber que as ondas são bem calmas. Por mais que depois lá o negócio fique feio, você consegue ver certinho aquelas ondas e ficar pulandinho, a onda, né, não sei o quê, e você fica passando pelas ondas. Quando você solta um objeto ali, se você larga um objeto naquelas ondas, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai um pouquinho para frente, tá? Ele vai receber um impulsozinho para frente. E aí vai passar uma onda, por exemplo. Aí essa onda vai fazer com que esse objeto suba para cá, chegue no ponto mais alto e desça, porque a onda passa. Tipo você lá, pulando as ondinhas, né? E aí depois que passa a parte alta da onda, vem a parte baixa. Esse objeto vem e oscila de volta para esse ponto. Então vocês percebam que depois de um movimento completo, que passou uma onda completa, ele volta para o mesmo ponto. Ele faz um movimento meio que circular, se você olhasse de lado. Se você conseguisse cortar o mar de lado assim, ver o movimento acontecendo, você veria algo assim. Tá? E aí qual que é a grande sacada? Essa onda, por exemplo, no meu desenho, ela estava vindo da direita para a esquerda. Então a energia dessa onda viajava para cá. E em alguns momentos a oscilação, vou ter que trocar de cor aqui que eu baguncei tudo. A oscilação ocorria nessa direção, oscilação, e às vezes nessa direção. Então existem momentos em que você tem oscilação perpendicular, existem momentos que a oscilação está na mesma direção em sentido. Por isso que ela ganha o nome de onda mista. Basicamente é a onda em água, tá? Você pode simplificar a onda em água para uma onda transversal se você quiser. Mas se você pensar numa região, num ponto que está oscilando, porque pensem comigo, se você analisar a onda do mar, a água passando, tá? Pelo objeto, a onda é uma onda transversal. Você vê aquela bonitinha, aquele desenho de onda. Se você imaginar algo boiando no mar, esse algo boiando vai fazer um movimento misto. Tá? Então ali você pode pensar também que tem um resultado uma onda mista. Tá? Mas esse aqui aparece um pouco menos, que é a soma das anteriores. Beleza? Então, nós temos agora as classificações de onda determinadas, né? Tem mais uma outra sobre a propagação, mas essa eu não vou focar muito né? Hoje eu vou deixar para falar quinta-feira que a gente tem aula. Tá? O que a gente vai ver a partir da quinta-feira, então? A gente vai ver a mistura, né? A combinação dessas classificações com os efeitos, com os fenômenos ondulatórios. Eu vou dar uma pincelada em alguns hoje, são mais simples. Os mais complicados, gente, igual, de novo, vou dar uma recapitulada. Peraí que eu tô me enroscando no fio. O que envolve a luz eu não vou focar muito, porque o que envolve a luz vocês vão estudar ainda com o Sky. Então não faz sentido eu dar um conteúdo que vocês vão ver de novo. Tá? Vamos focar naquela parte que eu acho que vocês não têm. Acho não, que eu tenho certeza que vocês não têm na apostila. Tá bom? Então, deixa eu só ajeitar o meu relógio aqui que tá me incomodando. Posso apagar aqui, gente? Tá sossegado? Posso pular de slide? Vocês estão copiando? Pode? Se precisar voltar, me avisem aí. Então vamos falar dos fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Tá? Existem vários fenômenos, tá? Esses fenômenos, só por curiosidade, a luz por muito tempo ela foi tida como uma partícula, como um corpinho viajando no espaço. Isso aí entra na parte de óptica física, né, que está preocupada com a natureza das coisas. E hoje a gente sabe que não, que a onda, na verdade, a luz na verdade é uma partícula onda, as coisas são partícula onda, mas aí é um outro esquema. A gente considera no ensino médio que ela é uma onda. A luz é uma onda eletromagnética, tá, não sei o quê. E existem fenômenos que você consegue explicar com partículas, e outros não.
Tá? Então aqui, quando você vai chegar na parte ondulatória, você vê que a ondulatória explica todos os fenômenos relacionados ao que hoje a gente chama de onda, né? Ou de luz e de som. Então, basicamente, todos eles ocorrem para os dois, com exceção talvez da polarização, que ocorre num tipo de onda específica, a onda transversal. Mas vamos por partes. O primeiro fenômeno mais comum é a reflexão. Tá? O que é reflexão? A reflexão é quando uma onda bate num objeto, num outro material, em outra coisa, e volta. Tá? Ela não vai para esse objeto, ela vai e volta. Como assim? Se eu estiver iluminando, por exemplo, o fundo de uma piscina, a luz está saindo do ar, né, de onde está uma lâmpada ligada, e vai para dentro da água e lá ilumina o fundo da piscina. Aí ela mudou de meio, aí não é interessante, não é reflexão. A reflexão ela ocorre quando a luz ou o som, qualquer onda, bate e volta. Tá? Então, quando não há alteração no meio de propagação. Propagação. Quais são os fenômenos associados à reflexão? Então nós temos aqui como exemplo o eco, tá? O eco a gente está falando para o som, né? Obviamente. A reverberação, que eu já vou explicar a diferença. Reverberação. E aqui eu vou colocar espelhos, gente, mas pode ser qualquer coisa que forme imagem, tá? Os espelhos funcionam com reflexão, a luz refletindo. Então você pode ser um espelho em si, pode ser um espelho plano, um espelho curvo, que os mais próximos de vocês são o retrovisor do carro, que não é porque a capinha de plástico atrás dele que é curva, que o espelho é curvo. A lâmina do espelho ali é curva mesmo. Espelho de maquiagem, que dá uma ampliada na imagem também. Ou qualquer, uma lâmina de vidro, sei lá, água bem paradinha, você vê em filme assim, ou sei lá, você foi no Lago da Raposa, lá e tava parada a água, você viu a lua lá refletida, não sei. Mas qualquer coisa que reflita a luz ali de maneira regular, você pode falar que é o espelho, que é um espelho. Todo o outro resto reflete de maneira irregular. Tá? Vocês depois vão ver isso com mais calma lá com o Sky. A maneira regular, a luz bate e volta do jeito que ela chegou. É onde forma a imagem. Isso acontece em superfícies lisas. Então, um carro sujo, por exemplo. Por que o carro sujo não brilha? Porque ele tem cheio de irregularidade, sujeira, de poeira, de risco, sei lá. E a pintura está irregular, a luz bate lá, reflete, porque você enxerga o carro. Então o carro está refletindo luz. A luz bate, reflete, vai para o seu olho. Só que como a superfície está irregular, ela reflete toda a troncha, cada hora para um lado. E aí você não vê o brilho. Quando você lava o carro e passa uma cerinha no carro, você está tampando as irregularidades. É basicamente o que um creme faz, um creme de pele faz no momento que você passa o creme. Porque assim, depois pode ter algum princípio ativo, alguma coisa lá que a sua pele vai absorver, bibibi. Apesar que a maioria desses cremes é só óleo, é gordura que você passa e aí a tua pele fica hidratada. Aí é normal que você vai ficar com a pele mais lisa, porque a pele incha, né? Dá uma inchadinha, ela dá uma hidratada e fica sossegado. Quando você passa um creme na pele ou uma cera no carro, você está tirando as irregularidades. Então você dá aquela lambuscada de alguma coisa ali, de algum óleo, de alguma cera. E aí, como as irregularidades sumiram, fica liso. E aí, ficando liso, reflete bonitinho. Você consegue chegar no carro ali, na porta do carro e ver um reflexo seu. A porta do carro tem um formato meio estranho, tá? E fica meio deformado, mas você consegue ver um reflexo seu. Tá? Então, o fato é de estar liso. Não é à toa que quando você começa a polir algo, polir é deixar liso, ele começa a refletir. Refletir de maneira regular, virar um espelho. Tá? Mas até as coisas, por exemplo, eu aqui que estou dando aula para vocês, eu não estou brilhando, né? Não sou um espelho, mas a luz que está atrás da câmera aqui está batendo na minha cara, está indo até a câmera, está captando e mandando para vocês o sinal. Então eu também estou refletindo, só que não de maneira regular, né? Eco e reverberação, qual que é a diferença? Esses dois, claro, a gente está falando de som. Deixa eu mudar de cor aqui. Já estou terminando aqui, tá, gente?
Esse aqui a gente está falando de luz. O eco, você tem que estar a mais de 17 metros do objeto, tá? Então você tem que estar mais de 17 metros e a reverberação menos de 17 metros. Qual que é a diferença prática dos dois? O eco, o som vai, bate no anteparo e volta. Só que ele viajou uma distância maior que 17 metros para ir. Por que é esse número? Porque é a distância necessária para o som viajar no ar para que o seu ouvido consiga perceber a diferença. Então o som vai, bate e volta. Se for 17 metros ali ou mais 17 metros, o seu ouvido consegue perceber a diferença do som que você está falando do som que está voltando. Tá? Aí você tem aquele efeito de chegar num lugar muito grande e falar, oh! Aí seu ouvido, oh, oh, oh. Sabe os ecos? Bom dia! Aí fica bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo já viu um eco acontecendo, né? Normalmente acontece em lugares grandes ou lugares vazios, porque aí você não tem nada para quebrar a onda, que é um outro fenômeno que a gente vai ver depois, né? Diminuir, colocar em ondas menores. Então as ondas ficam batendo lá dentro, ficam voltando e você ouve o eco. A reverberação é para lugares pequenos. Quem já entrou no banheiro, todo mundo faz isso, não adianta querer julgar. Você vai lá pro banheiro, pensar na vida, né? Fazer lá o 2, leva o celular e começa a responder as mensagens, vê as mensagens do grupo do WhatsApp, aquelas palhaçadas que eles ficam mandando, aquelas porcarias que não servem pra nada, não sei o que, blá, blá. E aí você vai gravar um áudio para responder alguém no banheiro. Aí já é um pouco estranho, mas você vai gravar um áudio. Você percebe que a sua voz parece que fica mais, o lugar dá uma acústica melhor, né? Isso é reverberação. A reverberação é quando o som bate e volta, mas ele volta tão próximo do som que está saindo, porque a distância é tão pequena, que o som fica mais intenso, ele fica com um volume maior, melhor acústica, tá? Então, eu gosto de dar esse exemplo aqui, gente, já deu o nosso tempo, mas me dá um minutinho só. Eu gosto desse exemplo aqui porque todo mundo ouve música, tá? Vocês podem não tocar no instrumento, mas todo mundo ouve música. Quando você tem um efeito, por exemplo, assim, você pega um violão e o violão tá pendurado, mas faz tipo, dlém, as cordas do violão, ótimo som de violão, dlém, violão normal. Se tiver eco, se você colocar o efeito de eco no pedal, na pedaleira, vai fazer isso aqui, ó. Blém, 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 entendeu? Vai repetindo o som, você percebe a diferença. A primeira emissão, a segunda reflexão, tá? Por aí vai. Se é uma reverberação, e quase todo amplificadorzinho de guitarra tem um botão reverb. Quando você aperta o reverb, em vez de ele fazer assim, ó, blém, 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 né? Ele vai fazer assim, ó. Então você tem o som que está saindo do seu instrumento e mais o som que está voltando e saindo junto. Só que ele sai tão colado que você não percebe a diferença, vira um outro som, tá? É mais fácil vocês perceberem isso ouvindo música, é mais fácil vocês perceberem na casa de vocês. Se vocês moram numa casa grande, aí vai na garagem, dá um berro, e vai no banheiro dar um berro, você vê a diferença. Tá? Mas eco e reverberação tem a ver também com a reflexão de ondas. Eco e reverberação para o som, espelhos para a luz. Certo, gente? Comi um minutinho a mais aqui da nossa aula. Vou parar por aqui. Não sei se vocês têm outra aula já emendada, sem intervalo, mas já horário é horário, né? Então nós continuamos na quinta. Eu vou mandar um materialzinho para vocês na quinta, um pouco antes da aula. Vocês não precisam imprimir, quem quiser é ótimo, mas porque eu coloco os exercícios aqui. Com um adendo, e aí eu termino um pouco mais essa parte de ondas e a gente vai nos exercícios. A partir da aula dessa semana de quinta, ou talvez da outra semana, que eu acho que a gente já tem aula, aí é só a revisão do que vocês já viram, e aí a gente vem matando esse segundo ano a pau aí, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida é só me procurar pela internet aí, pelos os telegrams da vida. E é isso aí, tá bom? Então, boas aulas aí pra vocês, bons estudos e até mais, gente. Boa noite, tchau, tchau. Deixa eu parar minha gravação aqui.